Esse Ground foi montado para que a gente discutisse esse tema, que ele não é tão simples assim, mas ele fundamentalmente foi motivado para nós aumentarmos o número de necrópsias no hospital. A necrópsia tem um papel fundamental no aprendizado e a gente, ao longo do tempo, a gente foi esquecendo um pouco esse instrumento de ensino. Então, a gente convidou o pessoal da patologia e nós vamos abordar também uma questão ética com relação à necrópsia, o preenchimento do atestado, mas eu acho que a gente quer puxar esse Ground, a atenção de vocês, no sentido de nós nos lembrarmos mais de solicitar necrópsia. Existem várias formas da gente fazer isso. O pessoal da patologia vai nos trazer algumas mudanças que o serviço sofreu para agilizar isso, e no final a gente vai ter até uma discussão interessante, até inclusive com o pessoal da psicologia. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando o serviço de patologia nesta grande tentativa de revitalizar o serviço de necropsia no nosso hospital. E nós vamos falar então da notificação de óbitos e a solicitação de necropsias. Temos observado um decréscimo no número de necropsias mundialmente, um fato relatado, observado em praticamente todos os países desde 1970, e o que também está ocorrendo no nosso hospital. No HCPA se mantém predominantemente necropsias em fetos e recém-nascidos. Aqui podemos atribuir esse declínio de interesses. Bem, poderiam ser exigências administrativas que fazem a burocratização desse processo e que dificultam. Bem, nós tentamos minimizar colocando todas essas necessidades no sistema, que as pessoas podem, em qualquer lugar do hospital, consultá-los. Mas não são elas as consideradas. Seria uma concorrência com funerárias que rapidamente elas já tentam, se há uma dificuldade em conseguir um atestado de óbito, fornecer esse atestado através de médicos conveniados, vamos dizer assim, com essas funerárias. Seria o tempo de liberação dos diagnósticos das necropsias um fator importante, a sua demora que faz perder esse interesse pelas equipes? Seriam discrepâncias diagnósticas entre o diagnóstico anátomo-patológico e o clínico que leva a essa perda? Poderiam ser mudanças culturais. O mundo vive com pressa hoje, todo mundo em grande comunicação. Poderia ser essa pressa também de encerrar as cerimônias fúnebres, de iniciar logo o enterro, de chamar todos os familiares, avisar essa pressa essa mudança que está ocorrendo. Seriam os familiares resistentes? Sim, isso é uma grande dificuldade, a gente sabe. As pessoas muitas vezes têm medo de enfrentar perante a família, responder por uma decisão de autorizar uma necropsia em um parente. Muitos podem ficar criticando e não aceitar essa decisão. Seriam aspectos clínicos, um desinteresse dos clínicos? Bem, a gente sabe, há estudos comprovando que o interesse do clínico ele está muito centrado na confiança diagnóstica pré-óbito. Essa confiança diagnóstico pré-óbito, claro que ela bate nesse monstruoso avanço tecnológico que nos permite cada vez mais fazer diagnósticos mais precisos. Mas também, nós sabemos, os clínicos pedem mais necropsias em pacientes jovens, pedem mais quando não tem tanta segurança diagnóstica e também em relação às famílias, eles não se importam muito se os familiares têm muita resistência e a dúvida é que vai levá-los, é essa dúvida que mais leva à solicitação. Com os cirurgiões é um pouco diferente. Cirurgiões já pedem mais necropsias, há estudos mostrando em pacientes mais idosos, pedem quando houve um óbito antes de efetuar a cirurgia ou por complicações pós-cirúrgicas. Para facilitar as solicitações de necropsias,
O serviço de patologia reformou sua área física. Houve uma reformulação dentro de todas as exigências necessárias de adequabilidade de uma área física da necropsia dentro do hospital. Ampliou o horário de atendimento. Antes funcionávamos até às 4, que fazia que, como a demora em 2, 3 horas para a realização de uma necropsia, que só pudessem ser solicitadas em torno de 1 da tarde, 2. Então, a partir de agora, nós conseguimos receber necropsias até às 18, uma vez que estamos funcionando até às 21 horas. O serviço de patologia funciona atualmente das 8 às 21 horas. E para os transplantes ele funciona das 21 até as 8 da manhã, com 24 horas, então, incluindo o sobreaviso para transplantes noturnos. Ele transferiu a execução da técnica para a área assistencial, agilizando o preparo de lâminas para diagnóstico. Está empenhado na redução do tempo de liberação dos laudos, está inserindo os diagnósticos no sistema informatizado para permitir uma consulta mais rápida para as equipes. Bom, os esclarecimentos aos familiares, são eles que iniciam autorizando esse processo. Quanto a isso, é muito importante que um membro da equipe, que geralmente um membro que tenha mais tempo de experiência de conversar com os pacientes, não uma pessoa que está iniciando esse processo, converse com os familiares. É importante escolher uma pessoa que já se tenha uma experiência, que é a pessoa que tome as decisões pela família, que está à frente do paciente e que responda mais pelo paciente. Que se escolha, que se tenha um local adequado para conversar com essa pessoa e que se justifique a necessidade e a importância do exame, a importância do diagnóstico, a importância na família, a importância na comunidade, a importância no crescimento e desenvolvimento também dentro do hospital. Sempre estimar o tempo necessário para efetuar o procedimento, sendo o mais preciso possível, para permitir que as pessoas se organizem adequadamente para iniciar os atos fúnebres. Às vezes as pessoas querem convencer e dizem que é um exame muito breve, e isso gera muita angústia. As pessoas vão, marcam todos, fazem toda a organização de uma cerimônia fúnebre, e aí começa a atrasar e começa a angústia e gera uma grande confusão dentro do hospital. Então, uma necropsia demora de 2 a 3 horas. Nós vamos poder, depois de umas 2 horas, entregar o atestado de óbito preenchido para que a família possa agilizar todos os procedimentos formais enquanto se termina uma necropsia. E explicar muito bem isso para eles. E explicar que após o procedimento, o corpo será fechado como em uma cirurgia. As pessoas têm muito medo de como esse corpo vai ser entregue, principalmente quem autorizou. E explicar a eles que vestido praticamente não se observa que foi feita necropsia, que apenas a incisão na parte posterior do crânio, se há cabelos, ela pode passar até despercebida, mas se a pessoa for calvo, poderá-se usar o artifício de colocar algum curativo, algum boné, alguma coisa para disfarçar. Que após o evento não serão notadas as incisões, podendo ser percebidos apenas no crânio, ok? E explicar exatamente isso, porque esse talvez seja o medo da deformidade, de como vai ser entregue, talvez seja um dos grandes motivos que dificulte a autorização de uma necropsia. Que tão logo seja possível, então, esse atestado será liberado para os trâmites, ok? Nós vamos agora mostrar, professora, a nossa residente Adriana vai mostrar exatamente como é que é feita uma necropsia com finalidades acadêmicas, que é o que nós fazemos aqui no nosso hospital. Muito obrigada.
Meu nome é Adriana, sou R2 da Patologia. Não podia deixar de começar sem um pedido de desculpas. Espero que o pessoal do sanduíche tenha estômago forte. Tá? Então, aqui. Os tipos de necrópsia que a gente tem. 2 tipos básicos. A hospitalar, que a gente faz aqui no Hospital de Clínicas, e a necrópsia forense. A nossa necrópsia hospitalar, a gente se baseia nas alterações morfológicas para tentar explicar a causa daquele óbito. Quem solicita? O médico assistente. Ela precisa de autorização da família, como a professora Jane já falou, decorre de um processo natural, e quem faz a necrópsia é o patologista. Quem vai assinar a declaração de óbito é o patologista. Diferente da necrópsia médico-legal ou forense, que está toda inserida num contexto de investigação criminal, envolve autoridade policial, não precisa de autorização da família e decorre de casos de morte por causa externa, morte violenta. Quem faz e assina a declaração nesse caso é o legista. Existem basicamente 4 tipos de necrópsia. A técnica mais antiga é a de Rokitansky. Então, a gente faz a incisão e examina os órgãos in situ, dentro do seu próprio local anatômico. Outra técnica é a de Gon. A gente retira monoblocos. Então, tira um bloco do mediastino, examina. Tira um bloco do sistema geniturinário, examina. Outra técnica é de Virchow. Vai se retirando órgão por órgão para fazer o exame. E a técnica de Lentulli, que é a mais moderna, vamos dizer assim, né, que se retira o conteúdo da cavidade torácica e abdominal em monobloco. Cada serviço tem a sua técnica básica, que são variações dessas 4 aqui. Aqui no serviço de patologia a gente faz essa aqui de Lentulli, com algumas variações. O que é que a gente usa para proteção? A roupa de proteção é a mesma roupa do bloco, mangas impermeáveis, o avental impermeável, a touca ou um gorro, a máscara, aquela que a N95, proteção ocular, pode ser óculos, pode ser uma proteção facial, propés e luvas cirúrgicas duplas. O nosso instrumental básico, a mesa de necrópsia é fundamental, uma mesa fenestrada com uma pia acoplada, tem todo o instrumental para abrir, bisturis, lâminas, enterótomo, o cepo, a serra elétrica para a cabeça, seringas, conchas, pote para medir líquidos, secreções, compressas, balança, régua para a gente escrever as alterações encontradas, medir os órgãos, máquina fotográfica e agulha e fio de sutura, então, para a gente reconstruir depois no fim da necrópsia. Primeiro passo, fundamental, é a revisão da história. A gente verifica a autorização, se está assinada por um familiar de primeiro grau, um familiar responsável, checa a identificação, lê o sumário de óbito e aí o patologista vira médico nesse momento. A gente abre o prontuário, lê os dados clínicos, tenta interpretar o que será que causou aquele óbito, tá? Porque a necrópsia não é um tiro no escuro, a gente tem que saber o que a gente está procurando, senão a gente pode deixar passar batido alguma coisa. Depois disso, a gente passa para a ectoscopia. Então, vê as alterações da pele, cicatrizes, tatuagens. Se tiver alguma lesão, a gente amostra. O que é amostrar? A gente retira um pedaço, coloca no formol e depois vai fazer lâmina daquilo para a gente ver no microscópio. Menciona o estado nutricional da paciente, localiza catéteres, sítios de punção, faz a inspeção, descreve secreções presentes, faz palpação dos órgãos também. Vê se o testículo está na bolsa, vê se tem algum linfonodo aumentado, alguma coisa. E aqui só para ilustrar, um paciente caquética, um caso de celulite, e aqui icterícia ocular, era um caso de insuficiência hepática. Depois, a gente faz a nossa incisão. Esse paciente está bem vivo, é o nosso técnico de necrópsia que quis participar. Tá? Então, a gente faz uma incisão aqui dos processos acromiais, aqui no apêndice tifoide, até a linha de baixo aqui na sínfise púbica, fazendo essa curva aqui ao redor do umbigo. Por que essa técnica? Porque essa incisão, existem outras? Existem, mas essa é a mais usada porque ela nos dá uma boa exposição das estruturas com um bom resultado estético. Lembrando que a gente tem aquela preocupação de não mutilar, de não chocar depois a família. O que a gente abrir, a gente tem que fechar e tem que ficar escondido. A incisão, então, na região torácica, a gente aprofunda nas costelas, na cavidade abdominal, a incisão não pode penetrar a cavidade. Por quê? Porque depois, se tiver um órgão lacerado, alguma coisa, a gente não vai saber se foi a gente que fez ou se já estava daquele jeito. Então, aqui, a gente já abriu, vamos rebater a musculatura, rebater a pele, tudo para o lado, faz algumas medidas, verifica se tem ascite, volume, a quantidade, revisa a topografia dos órgãos, está tudo no lugar,
e disseca a região cervical. Como assim? Naquela mesma incisão, reflete a pele para cima, o tecido subcutâneo até a altura do ocioide, já examina as carótidas. E aqui, só para ilustrar, é um caso de um hematoma retroperitoneal depois de uma ruptura no aneurisma de aorta. Depois, a gente vai retirar o arcabouço ósseo, a caixa torácica. Tem duas maneiras, uma serra elétrica ou uma tesoura, tipo aquelas tesouras de jardineiro. A gente não tem essa tesoura, a gente usa a serra. Então, vamos imaginar que aqui seja a serra. A gente vai serrar na altura das articulações externo-clavicular e costo-condral, secciona as estruturas aqui para levantar o arcabouço ósseo e aí expõe a cavidade. Muito importante cobrir aqui as pontas das costelas com compressas, porque é uma superfície cortante, a gente pode acabar se machucando. Já quantifica derrame pleural, se houver derrame pericárdico, e aí a gente vai proceder, então, à liberação dos órgãos torácicos. Por quê? A gente tem que lembrar que a gente tem que conseguir retirar todos os órgãos num bloco só. Então, como que a gente faz? Secciona aqui atrás, na altura da membrana tireoide, para quem esqueceu da anatomia, mais ou menos nessa altura. Então, faz essa incisão para liberar a traqueia, faringe, aorta e esôfago, e vai puxando, tracionando e cortando com bisturi. Aí desprende até a altura do diafragma. E aí, nesse momento, a gente vai passar para a cavidade abdominal. Retira o intestino para conseguir examinar o que está lá atrás. Então, a gente rebate aqui o intestino para cima, ou aumenta o estômago lá para cima, vai no jejuno, lá na porção proximal, clampeia, que é o que a gente vê aqui na foto, amarra num ponto, dá ali 5 centímetros, amarra de novo e corta no meio. Para quê? Para evitar contaminação. Tá, mas por que evitar contaminação? Porque se contaminar, a gente não vai saber se já estava assim, se tinha uma perfuração, ou se foi a gente que fez. Então, a necrópsia ela não é um procedimento à la louca, tudo tem uma razão de ser. Tá? Então, a gente faz agora a dissecação, segura aquela ponta do jejuno, vai soltando o mesentério, chega lá no cólon, solta o mesocólon. Na junção reto-sigmoide, faz o mesmo procedimento de secção e ligadura ali. E aí, então, antes da gente tirar o bloco torácico e o abdominal que a gente falou antes, a gente vai tirar o intestino e deixa reservado lá no lado para exame posterior. Liberando, então, os órgãos da região abdominal, vai extracionando também, dissecando aqui atrás. Órgãos pélvicos, é uma secção mais grosseira, a gente insere os dedos mesmo ali na parte anterior da parede pélvica, solta a bexiga, o útero, depois na parede posterior solta o reto, o cóccix, reflete os órgãos para cima e vai seccionando também com bisturi ou com tesoura. Então a gente vai ter o nosso bloco solto, lá o bloco torácico, o bloco abdominal. A gente vai começar, primeiro, a gente revisa a cavidade, se tem alguma alteração, costelas, lesões vertebrais, e faz as nossas amostras para olhar no microscópio. Crista ilíaca para estudar medula óssea, coluna para estudar medula espinhal, musculatura esquelética e tudo que é linfonodo que a gente for achando durante a necrópsia, a gente vai guardando para examinar depois. Tá? Importante, a gente remove os testículos através do canal inguinal, a gente não incisa o escroto, tá? Não tem nenhuma alteração por fora. Aqui só para ilustrar, então, um câncer metastático na coluna. Nosso bloco está aqui, bonito. Aí a gente começa, é uma verdadeira aula de anatomia. Só que aqui, diferente da anatomia, os órgãos têm cor. Não é aquele órgão descolorido, opaco. Tá? E aí começa o pacote básico do patologista. É pesar, medir, cortar, examinar e mostrar. Faz isso sucessivamente, órgão por órgão. A gente começa primeiro lá na aorta, abre a aorta abdominal em direção ao cajado. O esôfago, a gente separa da laringe, abre também o esôfago. Aqui para ilustrar um caso de varizes esofágicas, úlceras esofágicas, estrias gordurosas na aorta, a gente passa então para a separação do bloco torácico e abdominal. A gente separa o nosso bloco, vira de cabeça para cima, que ele estava de cabeça para baixo antes, e vamos ver o que a gente enxerga aqui. Timo, tireoide, paratireoides, faz o pacote básico, pede, mesa, fatia, e aqui para ilustrar uma doença de Graves, uma hiperplasia tímica. Aqui não tem muita graça, vamos passar mais rapidinho. Tá. Depois do coração a gente remove o pericárdio, abre as câmaras direitas, as câmaras esquerdas, pesa, mede, fatia também, amostra para a gente ver no microscópio, que é um caso de endocardite infecciosa, passa para a laringe, para a traqueia, abre na parte posterior, examina a mucosa, faz amostras, secciona o pulmão aqui ao nível do hilo, também faz as amostras. Aqui no serviço, muitas vezes a gente faz a canulação da traqueia e infla formol dentro dos pulmões para que os pulmões sejam examinados depois, porque tem muita alteração que a gente não consegue identificar ali no pulmão cru. A gente só vai ver no pulmão fixado no formol. Tá? E aqui então um caso de infarto pulmonar. Depois a gente passa para o bloco abdominal e pélvico. Muito importante, quando chega no bloco abdominal,
é separar as adrenais, porque se a gente não achar as adrenais agora, a gente não vai achar depois. Tá, então pesa, mede a amostra, rins, retira a cápsula, abre os uretérios, também pesa a amostra. A bexiga, a gente faz uma incisão em Y, também faz amostras. Aqui, um caso de pielonefrite aguda, que é uma cistite necrosante fúngica, e aqui a síndrome de Waterhouse-Friderichsen. E aqui a gente passa para os outros órgãos abdominais, fígado também fatia, baço fatia, pâncreas também fatia, e faz as amostras para ver no microscópio. Aqui um hepatocarcinoma, doença de Hodgkin, e uma pancreatite aguda hemorrágica. Passando então para o estômago, a gente abre aqui na altura da grande curvatura, faz as nossas amostras. Próstata, testículos também. A próstata a gente costuma mostrar a face posterior, que é onde é mais provável de achar tumor. Útero, tubas também a gente abre, útero na porção lateral, fatia. E aqui as nossas ilustrações. Úlceras de estresse no estômago, um infarto testicular e uma hiperplasia nodular da próstata. Durante a residência, muitas vezes a gente se questiona se é aquilo que a gente quer fazer. Tá, esse é o momento em que todo residente de patologista se questiona: o que eu estou fazendo aqui? Opa, vamos ver, não estava passando. Trancou ali. Para aumentar o suspense. Abertura e lavagem do intestino. Então a gente coloca o intestino numa pia, abre pela margem contramesentérica e lava. Tem que tirar tudo que estiver ali dentro. Tá? Examina, amostra, identifica o apêndice também, faz as amostras. Aqui para ilustrar uma apendicite, uma necrose isquêmica do intestino e um volvo intestinal. Depois disso, a gente passa para a caixa craniana. Posiciona a cabeça num cepo, decúbito dorsal, faz uma incisão bimastoide. Para quem esqueceu da anatomia, aqui o processo mastoide. A gente vai abrir então bimastoide. Desprende o retalho anterior até essa arcada aqui supraorbitária, esse retalho, e o retalho posterior até a protuberância occipital externa, preservando o cabelo, se houver, porque lembrando que a gente tem que reconstruir, tem que devolver para a família do jeito como ele era antes. Então aqui já foi cerrado, né, a gente abre a calota, aqui está com um escopo para soltar, cuida para não lesionar a dura mater ou o encéfalo, para não confundir o nosso exame depois, retira a calota, examina a dura mater, desprende o cérebro com cuidado, eleva, puxa, secciona os nervos, né, e examina o cérebro externamente. Já aproveita e examina a base do cérebro. Aqui para ilustrar um caso de meningite purulenta, aqui uma hemorragia subaracnoide. O exame do cérebro a gente não faz também, não conclui nesse momento. O cérebro a gente fixa em formol por 2 a 4 semanas, porque senão a gente não consegue examinar. O cérebro pode se desfazer na nossa mão enquanto a gente está procedendo à necrópsia. Então a gente fixa, depois faz as fatias. Essas fatias a gente tem que dispor de uma maneira organizada, porque a gente tem que saber o que é anterior, posterior, o que é direito e esquerdo. E descreve as alterações, mede, amostra para histologia e faz fotos quando for o caso, que é um caso de hemorragia intraparenquimatosa. Depois disso, a gente reconstitui o nosso cadáver. Tá? Sempre lembrando da reconstituição, da preservação estética. Não pode mutilar. A gente não pode mexer na face do paciente. Se tiver alguma lesão em nariz que a gente tiver que mostrar, tem que falar com a família, ela tem que escrever por escrito que ela autoriza que a gente mexa ali naquela região. É feita, então, sutura contínua, aqui na região torácica, abdominal, no crânio também, e a lavagem depois com solução de detergente ou alvejante para entregar esse corpo para a família. É um dado interessante que o patologista é o único médico que pode atestar ignorância na declaração de óbito. Ele pode acabar a necrópsia e escrever causa indeterminada, tá? Porque ele fez a necrópsia. Então, depois ele faz um laudo complementar dizendo o que foi encontrado. No nosso relatório, vocês já viram que demora esse tempo, até porque tem que fixar o cérebro, tem todo esse processamento, tem que fazer. Em cerca de um mês a gente consegue fazer o relatório. A gente coloca lá então o resumo clínico, os achados macroscópicos, microscópicos e diagnóstico final. Ele é parte do registro médico do paciente, a gente insere no sistema, tá? Tem a questão do sigilo envolvido, mas a equipe pode ficar sabendo, família também. Tá? E é muito importante que vários estudos colocam que ele é a palavra final, ele dá respostas definitivas para a equipe e para a família. Tá? Até elimina aquela culpa da família, será que eu deixei de fazer alguma coisa, por isso que ele faleceu? Não, mostra dados objetivos. Então, facilita a resolução do processo de luto. E é isso aí. As considerações finais, então. Quando a família não autoriza a necrópsia, a gente pode fazer
pode solicitar a permissão da família para fazer uma necrópsia parcial, então dirigida para algum determinado órgão, né, biópsia por agulhamento, que eu nunca vi ser realizada no serviço, até porque depende de treinamento, ou então exame citológico, obter amostras teciduais por aspiração. E é isso aí, então. Bom, gostaria de agradecer, então, as excelentes apresentações. Só um minutinho. Vamos dar prosseguimento, então, agora às apresentações. Bom dia, colegas. Muitos de vocês me conhecem como médico da instituição. Muitos foi presunçoso, né? Alguns de vocês me conhecem como médicos da instituição, mas na realidade eu venho conversar com vocês hoje representando a Divisão de Perícias Especiais do DML para abordar um tema que é crucial atualmente do ponto de vista social, que é o encaminhamento de corpos das instituições hospitalares para fazerem necropsias em órgãos da segurança pública. Se a professora Jane está percebendo uma diminuição do número de necrópsias em hospitais, eu sei um lugar em onde elas estão aumentando, que são nos departamentos médicos legais, que é uma instituição definida para executar necropsias em casos de violência, ou seja, de casos de interesse para a justiça, e que atualmente 50% do nosso volume de trabalho se refere a necropsias para verificação de óbito e diagnóstico de causa-morte. Então, essa inversão de valores, de sistemas, ela passou a ter uma abordagem diferente nos últimos meses, nos últimos anos, na realidade, e é isso que eu quero passar para vocês, no sentido principalmente dos residentes aqui, que quando saírem da instituição, não cometerem determinados erros que do ponto de vista legal pode trazer alguns percalços para vocês dentro da vida profissional de vocês. De uma maneira bem didática, bem rápida, abordando 3 temas, eu vou procurar delinear para vocês como é o funcionamento disso e como é esse tipo de atividade e como a gente pode, em determinados cenários, acabar cometendo por uma dificuldade, às vezes, de informação, circunstâncias bastante complicadas para nós. O que nós estamos trabalhando aqui? Estamos trabalhando com o cadáver, pessoa morta. O cadáver ele é uma coisa especial no direito. Ele não ocupa nem o universo das coisas, nem o universo das pessoas. Ele ocupa o universo das coisas especiais e ele tem um destino próprio que é regulado pelo direito funerário. O corpo só tem 3 destinos: sepultamento, cremação ou doação. Nós trabalhamos muito com a ideia do sepultamento. Para sepultar, no entanto, eu preciso, dentro de uma previsão legal, que é a Lei dos Registros Públicos, que exista uma certidão que autorize esse sepultamento. Essa certidão, no entanto, ela tem que ser lavrada em cima de um atestado, que é um atestado que é dado por um médico, que esse todos nós conhecemos, que é o atestado de óbito. O atestado de óbito é uma prerrogativa de médico, só nós assinamos esse documento. Então, na realidade, quando a gente assina o atestado de óbito, nós estamos viabilizando a formatação de uma certidão de óbito, que é o documento que vai para o cartório para autorizar, então, esse sepultamento. Essa certidão de óbito, ela funciona basicamente em todas as mortes naturais, essas que nós estamos acostumados a trabalhar. Nós temos um cenário, no entanto, que existe um outro regamento legal, que é dado pelo Código de Processo Penal, que envolve aquela coisa especial, lembra, o corpo, quando ele estiver envolvido numa infração penal ou em um crime. Sempre que nós tivermos uma infração penal, sempre que nós tivermos uma suspeita de crime, esse crime, por definição do Código de Processo Penal, exige a realização de uma perícia, chamada perícia de corpo de delito. Corpo de delito não é o cadáver, corpo de delito é o conjunto de elementos deixados por um fato criminoso. Dentro desse corpo de delito, muitas vezes existe um corpo, que é o nosso corpo, que nós estamos trabalhando aqui. E nesse caso, antes de ser sepultado, ele obrigatoriamente tem que ser periciado. Como a colega falou anteriormente, essa perícia, então, cabe aos serviços da perícia oficial, ou seja, os serviços do médico forense. Então, esse segmento aqui, ele representa uma necropsia especial, uma perícia, um corpo especial, que ele vai ter que passar por um procedimento diferenciado. Então, nós temos 2 cenários. Esses 2 cenários, eles estão bem definidos dentro das prerrogativas do Código de Ética Médica, que define exatamente isso.
É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente. Lembram? Para ser sepultado, tem que ter atestado de óbito. Atestado de óbito só pode ser dado para o médico, então o médico tem que dar um atestado de óbito, senão ninguém vai ser sepultado. No entanto, nós não podemos fazer isso de uma maneira generalizada quando houver indícios de violência, morte violenta. Então, isso deixa de ser uma prerrogativa do médico e passa a ser uma prerrogativa de um médico especial, que é o médico legista. E aí nós vamos ter uma interface de 2 cenários que a gente tem que saber diferenciar. Por quê? Porque se eu interferir um ou no outro, isso acaba trazendo um problema para o médico. Então, estabelecidas essas 2 relações, nós vamos pegar esse documento aqui, que é o nosso objeto básico de trabalho. E eu quero chamar a atenção de vocês que o nome desse documento não é atestado de óbito. O nome desse documento é declaração de óbito. É uma DO. O atestado de óbito, ele aparece nesta região, antigamente, aqui era chamado atestado de óbito, que é quando nós colocamos a causa básica da morte e as causas consequenciais. Então, quando nós falamos em atestado de óbito, nós estamos falando desse campo aqui, ó, que é o campo 5. Na realidade, a minha obrigação é fornecer a declaração de óbito. E a declaração de óbito ela só tem uma exigência para o médico, é saber se o cara morreu. A nossa função é definir que está morto. Se num segundo momento eu puder definir a causa da morte, isso é um ganho. E se num terceiro momento eu conseguir definir a circunstância da morte, esse é um outro ganho. Só que esse terceiro momento é só para o legista. Nós trabalhamos só com os 2 primeiros. Então, quando nós vamos trabalhar este campo aqui, nós vamos colocar objetivamente as causas da morte, que é o que nós vemos no nosso dia a dia, enquanto que nós trabalhamos com as mortes naturais. Eventualmente, eu vou ter um campo abaixo aqui, que é o campo 7, em que eu vou trabalhar as mortes violentas, e esse então fica a cargo do legista fazer a declaração. E nós temos aqui no meio uma interface que ela ficou meio que não definida bem a sua prerrogativa. São aquelas pessoas que morrem sem assistência médica ou aquelas pessoas que morrem sem o diagnóstico médico. E aí eu fico na dúvida para que lado vai isso. Na realidade, essa dúvida não existe em relação à falta de diagnóstico médico. Tá? Porque se eu não tenho diagnóstico médico, para cá não vem. Porque não é uma morte violenta. Se eu tiver uma morte suspeita, talvez eu consiga colocar aqui. Mas essa interface aqui que eu quero conversar com vocês, porque isso aqui é onde nós estamos tendo os maiores problemas. Então, o que trabalhar dentro deste cenário aqui? Subdividindo essas 2 áreas aqui, nós vamos ver o quê? Esse é o nosso antigo atestado de óbito. Aqui vocês atuam. Nós definimos a causa básica e definimos as causas consequenciais. Dentro de uma determinada sistemática, nós podemos abordar num segundo momento. Perfeito? Muito bem, mas como é que eu sei que esse atestado não pode ter um envolvimento legal, ele não pode ter um envolvimento penal, melhor dizendo? A grande dica é eu trabalhar com o campo seguinte, eu preenchi isso aqui, nós normalmente trabalhamos muito no bloco 5, no campo 5, tá? Mas eu tenho logo abaixo um outro bloco, que é o 7, que eu gostaria muito que quando vocês fossem preencher um atestado de óbito, uma declaração de óbito, vocês olhassem para ele. Se quando eu chegar aqui, e eu preenchi as causas anteriormente, lembram? A básica e a consequencial. E eu ficar tentado a marcar um desses quadrinhos aqui, esse atestado de óbito não é meu. Então, eu preenchi, e quando eu cheguei aqui, fui questionado. Essa circunstância de morte, ela pode envolver acidente, homicídio, suicídio ou suspeição. Esse é o nosso conceito, lembra? De morte violenta. E se a morte é violenta, esse atestado é prerrogativa do legista. Faço esse grupo controle, cheguei ali e eu fiquei tentado a botar uma cruzinha aqui. Bom, não coloquem, certo? Só eu boto cruzinha naqueles quadrinhos ali, certo? Então vocês vão passar esse caso para mim. Esse é o corpo que eventualmente sai de um hospital e vai para o DML, mas é esse aqui. Muitas vezes nós cometemos um pequeno lapso temporal, isso vale muito para o pessoal que trabalha em CTI, né? Que nós recebemos vítimas de ações violentas, mas que não morreram ainda, mas que vão vir a morrer no decurso de prazo. Tá? A morte violenta ela pode ser imediata ou mediata. Na origem, nós sempre temos uma violência a ser averiguada. Se tem uma infração, lembram, a ser averiguada, essa infração tem que ser periciada. Chegou, morreu no dia, vai para onde? IML. Chegou, ficou lá 2, 3 meses na CTI. Morreu de insuficiência respiratória, consecutiva a septicemia, consecutiva aqui mesmo, que ele chegou aqui no hospital, às vezes a gente até nem lembra mais de tanto tempo que faz. Se lá na origem tem uma ação violenta, ele continua sendo uma perícia de interesse médico legal. Por quê? Porque quando eu chegar aqui eu vou ter que marcar lá na origem, ele entrou por um acidente. Vimos isso agora, né? Na tragédia de Santa Maria. Os corpos ficaram em hospitais e daqui a pouco vão para casa. Não, eles não vão para casa, eles vão para o DML.
Eles não chegaram aqui por insuficiência ventilatória, eles chegaram aqui por um evento violento. Então, mesmo que ele esteja algum tempo comigo, esse não é meu. Tá? Isso, na realidade, é para a gente evitar problemas depois. A assinatura de atestado de óbito em mortes violentas é um dos piores problemas que a gente pode gerenciar para o médico. O atestado de óbito é o documento mais importante na medicina, por incrível que pareça. Né? Porque ele acaba com a violência, ele acaba com os crimes e ele acaba com a vida civil das pessoas. Não existe nada mais interessante, por exemplo, para um grande marginal, para um grande bandido, que ele ganhar um atestado de óbito. Na medida em que o indivíduo morre, toda a sua vida policial ela desaparece. E todas as investigações a respeito dele são suspensas. Então, quando eu assino um atestado de óbito, em um evento desse, em que tinha uma infração penal a ser avaliada, e eu assinei esse atestado, eu acabei com a infração penal. E se ela existiu, alguém vai ser responsabilizado por que esse atestado foi dado, quando tinha algo a investigar. E aqui não vale aquela famosa frase, e eu não sabia. Todo mundo teve medicina legal na faculdade, ou não, mataram as aulas, mas isso eu tenho que saber. Atestado de óbito em morte violenta, eu não assino. Nós geramos 2 crimes aqui. O crime a ser investigado e o crime de quem assinou o atestado. Tá? Muito cuidado com isso aqui. Esse cuidado também tem que ser relacionado a partir dessa resolução aqui do Conselho Federal de Medicina, que é uma resolução muito importante, que ela define então como nós vamos atuar nisso aqui. Essa resolução aqui ela foi adotada por uma portaria conjunta da Secretaria da Saúde e da Secretaria da Segurança Pública, exatamente para tentar frear essa romaria, o perdão da expressão ruim, de corpos que estão sendo encaminhados para o DML para fazer diagnóstico de causa-morte. Certo? O que nós vamos seguir a partir de agora? Isso é uma portaria de 2 secretarias do Estado. Nós vamos seguir, parece uma obviedade, né? Nós vamos seguir uma determinação do Conselho Federal de Medicina, nem precisaria isso. Obviamente que nós temos 3 cenários aqui. Esse primeiro cenário não interessa para nós, que são aquelas mortes que têm assistência médica, em comunidades que têm serviço de verificação de óbito. Esses serviços são responsáveis pelos atestados, e nós não temos isso no nosso meio, nem vamos discutir. Tá? Para os colegas que futuramente forem trabalhar no interior, né, a responsabilidade por atestado de óbito, por declaração de óbito em comunidades é responsabilidade do serviço público da cidade. Tá? É gerenciado pela Secretaria Estadual da Saúde e pela Secretaria Municipal da Saúde. Certo? Eventualmente, se não tiver nenhum outro médico, fica com qualquer um. Na realidade, eu quero trabalhar com vocês esse slide aqui. Apesar de ele estar meio poluído, eu procurei destacar aquela informação ali que é a mais importante para nós. Até vou ler, não é o costume. A declaração de óbito do paciente internado, ou seja, o paciente que está no hospital, sob regime hospitalar, deverá ser fornecida pelo médico assistente. Deverá, certo? E, na sua falta, por médico substituto pertencente à instituição. Ou seja, essa declaração é da instituição. Ou é o médico assistente, ou é o médico plantonista, referenciando isso no prontuário, mas alguém vai dar esse atestado. Eu não sei a causa da morte e eu não quero assinar. O colega colocou, vai lá na causa básica e bota indeterminada. É horrível isso numa instituição como a nossa, escrever no atestado de óbito causa indeterminada, mas realmente, às vezes, a gente não sabe. Não somos obrigados, nós somos obrigados a saber que morreu, não do que morreu. Mas eu quero muito saber a causa da morte, então eu preciso de uma necrópsia. A 2 quadras daqui, tem um órgão que faz necrópsia o dia todo, mas não é lá. Essa necrópsia vai ser feita no serviço de patologia da instituição. Se vocês estabelecerem essa relação de utilização do serviço periférico, do serviço forense para isso, o que vai acontecer? Se vocês negam esse atestado para o paciente internado, isso gera uma intercorrência para a família. Nós trabalhamos num órgão de segurança pública. Para esse corpo ser transferido para o IML, nós vamos ter que fazer um registro de ocorrência policial. A família tem que sair daqui e ir na delegacia. Abre uma ocorrência policial, isso gera um inquérito. A delegacia aciona a remoção fúnebre, ela vem lá da Zona Norte, pega o corpo daqui e leva até o IML. O corpo é descarregado no IML, ele é colocado em linha de produção, né, para ser necropsiado. Nós identificamos que é uma morte hospitalar, nós chamamos a remoção, o corpo volta para a remoção e volta para o hospital. E volta para vocês. Olha o drama social que nós criamos. Até o ano passado nós estávamos tendo uma crise de altruísmo, nós estávamos sendo bonzinhos. Tá, já que está aqui por causa da família, então vamos fazer. Acabou. Nós não vamos fazer mais. Por quê? Porque inverteu o serviço. A gente foi ser bonzinho e tem aquela famosa expressão, o bonzinho só se rala. Ou seja, hoje nós estamos fazendo mais verificação de óbito do que morte violenta. Então, os corpos vão começar a voltar para a instituição de origem. Tá? Ano passado nós tivemos 2 casos no Hospital de Clínicas, que na linha de produção de corpos emitidos para fora é o 3º em incidência.
É inadmissível, inaceitável, inconcebível que hospitais como Santa Casa, PUC, Hospital de Clínicas, Conceição, tenham que encaminhar um corpo que está dentro da instituição para o IML para descobrir a causa da morte. Pô, nós somos bons para baleado, esfaqueado, atropelado, lá nós somos muito bons, fazemos isso muito bem. Agora, infarto, síndrome, não é conosco. Adiantando que essa iniciativa de vocês, que pode ser até bem interessante, de tentar descobrir uma causa da morte, nós resolvemos em 5 minutos. Veio de hospital, é verificação de óbito, causa da morte indeterminada. Ou seja, botamos aquilo que exatamente vocês já poderiam ter colocado aqui, sem que a família e o corpo tivessem que passar por todo esse problema. Isso aqui vai complicar mais ainda. Essa mesma resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece umas outras diretrizes aqui que nós não estamos abordando ainda, mas que nós vamos mexer com elas também. Não é só o corpo, não é só o indivíduo que está na instituição, que a responsabilidade do atestado de óbito é da instituição. Aqueles que estão em acompanhamento ambulatorial ou estão também em programas de tratamento da família também são responsabilidade da instituição. Então, se eu tenho um indivíduo, um paciente em acompanhamento, em programas, por exemplo, de neoplasia, de acompanhamento desse tipo, e ele morre em casa, essa declaração de óbito é responsabilidade do hospital. Nós não estamos mexendo nisso ainda, certo? Mas isso, se continuar esse fluxo aumentando dentro dos órgãos de segurança pública, nós vamos ter que mexer também. Isso vai gerar um grande problema institucional daqui para frente, tá? Fixem-se bem nisso aqui, isso é uma coisa bastante importante. Vale também para os obstetras da turma, tá? Ou seja, as mortes fetais, temos ali o problema da mãe, mas também isso é responsabilidade do médico que presta assistência à mãe, fornecer esse tipo de atestado, claro, naqueles mortes com mais de 20 semanas, mais de 25 centímetros, mais de 500 gramas. Morte fetal também é um processo objetivo da instituição. E claro, sobra para nós as mortes violentas. Estes saem, certo? Violentas ou suspeita de. Só com um detalhe, 2 asteriscos. O corpo saiu daqui para fazer uma perícia, fazer uma necrópsia no órgão da segurança pública, no órgão institucional pericial, ela tem que ir com a guia de encaminhamento. Eu tenho que saber o que aconteceu aqui dentro. Tá? Nós passamos por uma fase em que nós começamos a receber muitas mortes suspeitas. Vai para o ML como morte suspeita, que daí ele tem a obrigação de fazer a morte suspeita lá. Não se esqueçam. Quando eu gero uma morte suspeita, eu gerei um pedido de necrópsia. Eu gerei um pedido de necrópsia dentro de um inquérito policial. Se eu gerei uma morte suspeita no inquérito policial, alguém vai ter que explicar qual é a suspeita. Então, isso que num primeiro momento pode parecer uma grande ideia, pede como morte suspeita e o corpo sai daqui, isso volta. Por quê? Porque como se gerou um inquérito, quem fez o indicativo de morte suspeita vai ser chamado na delegacia para explicar qual é a suspeita e qual é o evento que estamos trabalhando. Então veja que nós não resolvemos o problema dentro do hospital, na realidade nós criamos um problema para quem fez o encaminhamento. Cuidado com isso. Cada corpo que gera uma necrópsia dentro do sistema oficial, ela precede um inquérito policial. E eu vou ter que explicar isso aqui. Quando os corpos vêm sem guia de encaminhamento, né, já adianto vocês, a necrópsia não vai sair. E nós vamos fazer contato com o hospital. E aí a gente já sabe o problema que isso gera. Eu tenho que achar o médico aqui dentro que fez o encaminhamento para fazer a guia e tudo mais. Vai trancar lá. E esse processo volta para vocês aqui. Não deixem os corpos saírem, do hospital sem guia de encaminhamento. Mesmo que seja para me dizer os procedimentos que foram realizados aqui dentro. Tá? Uma coisa é vocês verem a necrópsia que a colega desenhou aqui para vocês. Outra coisa é fazer necrópsia num paciente que ficou 1 mês internado, uma CTI, com peritoneuostomia, com catéter, com dreno, com sonda, que ele chega lá todo alterado e eu ainda tenho que achar um projetil de arma de fogo, que eu nem sei se foi retirado dali ou não. Então, o relatório é base fundamental para que a gente receba os corpos para esse tipo de avaliação. Pode parecer assim um exercício regular de arrogância isso, mas na realidade a coisa extrapolou os limites. Está muito difícil. Então, na realidade, nós vamos ter que sustentar, o serviço de patologia está disponibilizando isso, o professor Nazi criou um round para vocês entenderem isso, tá? E essa modificação de paradigma a gente vai ter que fazer. Resumindo então, se vocês forem usar o departamento médico legal, apresento para vocês aqui a instituição, não é tão bonito, né? Mortes violentas e mortes suspeitas,
são comigo. Mortes violentas, lembra? Suicídio, homicídio e acidente. Tá? Mortes suspeitas vindas daqui também são comigo com ficha de encaminhamento. Tem que me dizer qual é a suspeita. Tá? Não se esqueça que ao afirmar aquilo ali, vocês estão participando indiretamente de um inquérito policial. Se a explicação for boa, eu coloco ela no meu laudo e não cito vocês. Tá? Agora, se ela não for muito boa, eu vou colocar. Segundo a informação do Dr. Fulano, CRM e tal, essa é uma morte suspeita. Certo? E eu boto lá em final, causa da morte indeterminada. Tá? Bonzinhos. Não estão encaminhadas para fora do hospital. Mortes naturais, por óbvio, as mortes fetais que nós vimos, e as verificações de óbito. Verificação de óbito. Se eu não tenho o diagnóstico aqui dentro, não vai ser lá fora que nós vamos fazer. Certo? Ou vai para a necropsia, nós trabalhamos com a família, trabalhamos com os indicativos, tá? Trabalhamos principalmente com o pessoal da clínica, tá? Ou então nós assumimos, que eu acho que não seja uma deficiência nossa, é difícil mesmo saber do que as pessoas morreram, né? Assumo que não sei. E aí definimos então essa correlação como causa de morte indeterminada. Lembra, o documento que nós temos a obrigação de fornecer é a declaração de óbito. É dizer que morreu, não é dizer a causa da morte. Tá? Como referências, dentro do hospital, para qualquer momento, principalmente para os residentes, se tiver dúvida, joga no e-mail. Se vocês quiserem fazer o contato com o ODML, tem outro e-mail ali embaixo. Trabalhamos nas duas pontas, é tranquilo isso. Na dúvida, perguntem. Depois que o laudo é emitido, o laudo não é refeito. Nós podemos colocar um adendo. Mas para o delegado, os adendos não interessam muito. Ele quer saber as pessoas que participaram daquele evento. Como eu não quero ver vocês numa delegacia de polícia explicando uma morte suspeita, se a gente seguir esse regramento, funciona muito bem. Para os futuros colegas que forem para o interior, isso aqui é muito pior. Tá? Porque lá a situação vai ser muito mais complexa em termos de relacionamento interpessoal com a polícia. Tá? Obrigado. Benfica, de certa forma, isto é uma simplificação porque entre o serviço de patologia dos hospitais e entre o Instituto Médico Legal existe o serviço de verificação de óbito, como funciona em todas as capitais do Brasil. E nós sabemos que esta pressão que o Instituto Médico Legal vem fazendo já ocorre há muitos anos, eu já fui chamada para participar de comissões, e que existe um prédio já construído do serviço de verificação de óbitos e, na verdade, tem uma deficiência da prefeitura de assumir as suas responsabilidades na montagem desse serviço de verificação de óbitos. Concorda que foi uma simplificação? Não querendo fazer um exercício regular de choradeira estatal aqui, né? Mas é exatamente isso que a professora Jane colocou. Essa interface é feita estava na primeira diretiva ali, serviço de verificação de óbito. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados da União que não tem esse serviço. Então, essa população flutuante, ela fica nesse limbo, sem saber para onde ir, e nós fazendo esse gerenciamento inadequado. É uma pressão, sim. Tá? É uma pressão para quê? Um prédio que já está pronto, já está construído, já está montado, seja posto para funcionar. Só faltam funcionários. Absurdo. Obrigada, Benfica. Pessoal, agora eu gostaria de chamar, então, os nossos palestrantes para compor a mesa. Então, gostaria de chamar também a psicóloga Rita. E nós vamos abrir para perguntas, então. Boa tarde a todos da mesa. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para não perder tempo, porque a gente não tem muito tempo. Eu sou a professora Márcia Chaves, da Neurologia, e eu não entendi ainda, apesar de ter prestado atenção bem direitinho nas apresentações, como que hoje se encontra a situação no estado do Rio Grande do Sul, que eu sei disso, está diferente do resto dos outros estados brasileiros. Então, se eu tenho alguém que não pertence ainda ao nosso sistema de atendimento dentro desse hospital e não pertence a nenhum vínculo, porque também não está definido qual é o tempo, né, que a última vez que essa pessoa frequentou um atendimento em algum sistema para considerar que ela está dentro ou fora daquele sistema, então, de atendimento.
para onde esse médico que de repente é contactado, o que faz com esse paciente, com essa pessoa que foi a óbito? Esse é o problema de todo médico que vai sair do hospital de clínicas da residência. O que nós temos aqui? Nós temos que definir bem exatamente aquela prerrogativa de eu conhecer o paciente, conhecer a história clínica e me sentir habilitado a dar essa declaração de óbito. Se eu me acho em condições de, o paciente está sob meus cuidados, eu tenho uma história clínica e eu consigo, numa ectoscopia, avaliar uma morte violenta, esse atestado pode ser meu. O que nós trabalhamos aqui, a nossa grande dificuldade, professora Márcia, é exatamente aquela circunstância em que nós temos pessoas que não têm um vínculo médico ainda adequado e que vêm ao óbito em casa, por exemplo, e me chamam, pô, Benfica, passa aqui porque tu é amigo da família, tu não pode dar um atestado de óbito. Isso está criando para nós, da área médica, um processo de intimidação que é absurdo. Por quê? Porque eu estou ali diante daquela vozinha de 80 anos, que eu sei que morreu de idade mesmo, senilidade, né? Professor Moriguchi. E aí eu sei que se eu não der aquele atestado de óbito, aquela família vai ter que sair dali e encaminhar para o serviço de verificação de óbito. Nós não temos. Eles vão ter que sair dali e ir numa delegacia, fazer uma ocorrência, volta à novela, serviço de remoção fúnebre, vai até a casa, pega o corpo, leva para o IML, entrou no IML, nós fazemos necrópsia, entra na fila, vai esperar a sua vez. Nós vamos abrir cabeça, tórax, abdômen, tudo isso, para dizer no final das contas que a causa da morte é indeterminada. E ainda vai esperar mais 6 horas para o corpo ser liberado. Isso é uma coisa cruel que fazem com as famílias e fazem conosco também. Porque eu que conheço o processo, eu me sinto muito na obrigação moral, né, professor Francisco, de dar aquele atestado que não é uma atribuição minha, que eu não devo fazer. Nós não temos uma solução para isso. O que nós estamos criando aqui é exatamente um impasse, para ver se tem uma solução. Eu não tenho uma resposta boa para a senhora. Benfica, eu tenho uma pergunta também, por favor. Tu disseste bem claramente que a responsabilidade institucional dos pacientes que foram nossos morrerem em casa a certificar o óbito da maneira mais adequada. Como é que a gente vai esperar que a instituição vá constatar um óbito no meio da Vila Restinga, às 4 da madrugada? Eu não vou pedir para um residente meu se expor, que é uma exposição de segurança, a entrar no cenário de um casebre na vila não sei aonde, para constatar o óbito, para poder... Aí saiu uma declaração, inclusive pode ser de causa indeterminada, mas um cirrótico nosso vai morrer em casa, eventualmente. Como é que nós vamos enfrentar isso? Se a responsabilidade institucional e o paciente esteve aos cuidados do serviço de gasto, a responsabilidade passa a ser minha, então? As experiências que a gente tem, né, que a gente conhece, alguns hospitais eles mantêm plantões de verificação de óbito, né, exatamente com uma unidade, vamos dizer assim, volante que faz esse atendimento. E tem uma experiência em Ribeirão Preto que o pessoal tem um serviço de remoção que vai até a casa e traz o paciente, né, porque como ele é do serviço de gasto, o senhor também tem interesse em fazer uma avaliação e até eventualmente conversar com a família para tornar aquela uma necrópsia de verificação de óbito uma necrópsia clínica, passando por todos esses procedimentos. Realmente nós vamos trabalhar com cenários muito complexos, talvez até alguns mais complexos que esse que o professor falou, né, em locais, por exemplo, completamente inacessíveis e que eventualmente esses eventos vão ocorrer exatamente de noite, na madrugada. Tá? Dentro de uma determinada ponderação, a unidade de tempo, professor, ela não tem atrapalhado tanto, assim, pelo menos nas avaliações que se faz, porque diante da colocação de que o corpo vai ter que ser removido, a remoção também não vai de madrugada, ela também vai no outro dia de manhã, ela segue uma linha de buscas. Então é muito mais fácil, talvez, a equipe médica manter um contato, porque a pessoa fez o contato pedindo, marcando uma hora para fazer essa avaliação, do que simplesmente jogá-los para o sistema oficial de remoção. Vai demorar tanto ou mais. Então não há uma necessidade assim de um deslocamento urgente ou em lugares de difícil acesso ou em altas horas. Se comuta para que isso vá ser feito num determinado horário, até porque a família tem que estar lá também, né, e fazer esse tipo de atendimento. Mas isso é a nossa evolução. Nós vamos caminhar para isso. Tá? E o pessoal da cirurgia tem que estar bem atento para isso. Eu queria perguntar para a Rita, que é psicóloga aqui da instituição, qual é a experiência, né, do serviço de psicologia, então, com essa solicitação de necropsia, como é que faz essa interface com a família?
Na realidade, tanto numa situação como a que foi exposta inicialmente, né, de uma necropsia feita aqui na instituição, como nessas situações que, né, o professor Benfica está trazendo, o que fica muito marcado para nós, enquanto psicólogos, é justamente a fragilidade da família nesse processo. Na realidade, a família ela precisa ser acompanhada, né? Quando isso ocorre no hospital, há essa possibilidade, né, de ter um psicólogo, né, ligado à equipe que possa, então, fazer esse acompanhamento. Mas eu gostaria de retomar algumas questões que foram trazidas, como a importância da família estar ciente dos procedimentos, do motivo da necropsia para aquele paciente, para que ela também faça um sentido para a família, para que ela possa, então, até porque tem que se esperar por um mês, mais ou menos, esse laudo final, mas que ela possa ter um efeito mais de tranquilizar, de poder ajudar essa família no processo de elaboração do luto. Isso depende muito da condução desse processo, da relação médico-paciente. Então, eu reforço a importância, né, dos médicos também poderem explicar para a família a importância do procedimento e colocar isso de uma forma em que a família possa compreender o passo a passo, saber do tempo de espera para não aumentar a ansiedade que eles ficam, né, nesse período aguardando. Então, basicamente, assim, em poucas palavras, acho que essa é a contribuição. Eu só gostaria de falar um pouquinho para vocês como familiar de paciente. Deixar meu avental de lado e falar como familiar de paciente. Como todos sabem, eu tive um familiar internado aqui na instituição que foi extremamente bem atendido por todas as equipes, com muita tranquilidade para a família, mas com um diagnóstico que não se fechou. E como eu acredito naquilo que eu faço, realmente eu acredito em necropsias, foi solicitado, mas não havia um tempo para que a gente fizesse para começar os encaminhamentos fúnebres, e foi feita uma necropsia parcial que permitiu o diagnóstico. Isto dentro da família causou uma tranquilidade tremenda, estavam muito angustiados porque não se fechava um diagnóstico, não se decidia, e foi realmente muito importante dentro de toda a família identificar a doença, saber exatamente do que ele morreu, que não havia o que ser feito. Então, isso é muito importante. No momento que eu comuniquei uma pessoa que estavam pedindo, a primeira coisa que o médico me disse, mas... pediram necrópsia? Não. Então, nós mesmos temos que vencer essa resistência que a gente tem para uma necropsia e considerar, quando é no familiar da gente, como é difícil pedir, e ter muito cuidado para pedir. O que todos os estudos mostram que realmente o que conta como elemento mais importante para que nós consigamos é o interesse da equipe realmente em saber do que as pessoas faleceram, para fazer um controle próprio de tratamento, para saber, numa próxima dúvida. E funciona muito bem, e o interesse muito grande em relação aos recém-nascidos, porque tem uma equipe funcionando muito bem dentro aqui do Hospital de Clínicas, muito integrada, que é a genética, que é a parte da obstetrícia, e que com a patologia, e que isto gera uma constante solicitação de óbitos, uma retroalimentação muito importante. Então, o interesse ele é fundamental. Gostaria só de fazer uma pergunta, então, para a Adriana. Como é que funciona se o meu paciente que está na minha equipe falece na madrugada, na noite? Assim, como é que se faz esse encaminhamento? Como é que, em termos de tempo, assim, como é que funciona aí? Primeiro, legalmente, a gente tem que esperar 6 horas do óbito. Tá? Então, no momento que o paciente faleceu, tem que tentar obter a autorização com a família. No momento que eles dão a autorização, já entra em contato com o serviço de patologia. O serviço começa, abre às 8 horas. Tá? Então, às 8 horas da manhã, tu vai entrar com o serviço, o paciente faleceu às 2 horas da manhã, será que é possível realizar a necrópsia? A gente vai calcular, o horário se fecha às 6 horas, a gente pode começar a necrópsia. Tá? Legalmente, a gente não pode começar antes. Tá? Só se o perito, mas nós não somos peritos, se o perito autorizar. E aí, o mais importante é a autorização da família, o sumário de óbito preenchido, tudo, mas a gente realiza a necrópsia no mesmo dia. Pode falar. Eu queria fazer só uma pergunta, um pouco para sintetizar. Nessa situação onde quando acontece um óbito dentro do hospital, em qualquer horário que seja,
assim, se a gente tem esse documento pronto desse consentimento que a família tem que fazer, onde é que a gente encontra isso? Como é que a gente pode acionar, por exemplo, o serviço de psicologia para ajudar a gente a conversar com a família? Porque, bom, eu posso ter experiência em pedir necrópsia, já pedi 1 ou 2 vezes, não ter nenhuma experiência, e isso também, realmente a gente tem que vencer essa resistência, né? E essa orientação por escrito, assim, do que a gente tem que dizer para a família. Em quanto tempo vai iniciar a necrópsia, porque não são 3 horas, então, como a gente disse, são 6 horas mais 3 horas do tempo de procedimento, né? Eu acho que é um pouquinho que a gente tem trabalhado muito com essa padronização e escrevendo tudo isso, que a gente pudesse ter isso tudo bem definido para poder ser tranquilo, para a gente poder responder as perguntas da família. Então, eu acho que é uma tarefa também, eu não sei se já tem isso escrito, se já tem esses documentos, mas seria interessante. Não tem exatamente o tempo das 6 horas, mais o tempo de realização, mas todos os procedimentos, onde estão os formulários, a quem acionar, como deve ser feito, isso tudo já está escrito. Uma última pergunta, então. Bem, eu queria primeiro parabenizar o hospital e o serviço de patologia, porque o que está ocorrendo também é uma mudança de paradigma, né? O que ocorria alguns anos atrás é que quando a gente... E isso eu posso falar com uma tranquilidade muito grande, porque eu trabalho com transplantes. Uma das coisas que mais a família se nega a autorizar a necrópsia é o período de espera. Tá? Até o Benfica podia comentar se essa questão das 6 horas é uma questão meramente legal. Eu acho que não necessariamente é uma questão técnica. E com o sobreaviso da patologia, agora pelo menos para a questão dos transplantes, essas necrópias vão ser possíveis de serem feitas na madrugada, não é, professora? Não? Não. É só para o atendimento de transplantes, para viabilidade de órgãos, para possibilitar transplantes, não para fazer necropsias na madrugada. Eu entendi errado, desculpe, porque na realidade, professora Jane, se um paciente, por exemplo, vem a óbito às 3 da tarde e a gente tem que esperar mais 6 horas, a patologia não está disponível a partir das 9 da noite, é isso, né? E a necrópsia se iniciar apenas no outro dia às 8, isso de uma forma assim prática, como a senhora mesmo falou, o mais importante nesse processo é a motivação da equipe em convencer a família de que a necrópsia é importante. Eu não tenho motivação assim muito grande de fazer com que a família espere mais 18 horas ou 12 horas para que o corpo seja liberado, porque a gente vê que isso aí até queria que a Rita pudesse comentar, isso aí funciona como um prolongamento do sofrimento aqui dentro do hospital. A família, geralmente, eles querem sair com o corpo para poder dar início ao sepultamento. Então, em relação a isso, eu queria saber se teria alguma forma do hospital viabilizar e facilitar isso. Porque, caso contrário, talvez aumentem o número de necropsias, mas eu acredito que a gente vai esbarrar em questões de operacionalidade que vão dificultar o pedido de algumas necropsias. Só deixa eu fazer uma colocação antes, doutor Kleber. Até também trabalhando junto com a professora Jane, né? Uma população importante de doadores na tua área, na realidade, eles vêm da área do trauma. Quem é o nosso doador clássico aqui? É o paciente jovem em morte encefálica. Qual é o jovem que morre em morte encefálica? Homicídio, suicídio e acidente. Essa necrópsia não é da professora Jane. Essa necrópsia é minha. Tá? Então... Mas, desculpe, quando eu comentei a respeito geral, assim, apenas eu quis fazer um link com o processo de doação, porque a gente vê as famílias que doam, um dos empecilhos para elas doarem é o tempo em que a gente leva para liberar o corpo. Só esse link. Claro. É claro que, na realidade, muitos casos e eu já presenciei, sair do bloco cirúrgico com os órgãos e o legista está chegando nesse meio tempo. No caso de doação de órgãos é diferente.
No caso de doação de órgãos, existe um sobreaviso alternado em hospitais, nosso hospital participa, que também nós podemos chamar, então, as equipes, e aí o IML que vem até aqui, depois de retirado o órgão, e eles atestam. Então, aos hospitais há uma divisão, ainda participamos, ou pelo menos há um grupo de hospitais que eventualmente participam, e então é feito atendimento na madrugada para a liberação do corpo, facilitando tudo em relação aos transplantes. Ok? Nós participamos desse programa junto com outros hospitais em Porto Alegre. Não, mas o que me preocupa é o paciente transplantado ou que foi operado e que vem a falecer às 3, 4 da tarde dentro do hospital. Esse é o que me preocupa. Em relação à doação, não interfere nem com o patologista e nem com a patologia, na realidade. A doação, o que atrasa, o que impede com que as famílias doem, é toda a logística da equipe chegar ao hospital, do receptor estar em condições, são outros fatores. Eu só trouxe o assunto porque a gente percebe isso no dia a dia, que isso a família diz, não, se é para esperar mais 12 horas, então não. Eu gostaria de finalizar, acho que é um assunto realmente bastante extenso, né? Nós já estamos com mais de 15 minutos de atraso. Eu só tenho uma única, eu não sei se só eu tenho essa dúvida no sentido assim, onde que fica, assim, por exemplo, o paciente foi a óbito e eu realmente quero a necropsia. Onde é que eu encontro essas declarações? Com quem que eu tenho que falar? As enfermeiras das unidades estão sabendo da maneira prática, assim, como é que a gente organiza, assim? Elas estão dentro do sistema, nos formulários. Dentro dos formulários, nós conseguimos pegar o formulário de autorização de óbitos e os demais formulários. Depois tem que vir uma solicitação com história clínica, acompanha geralmente a pasta, certo? Mas já estão dentro do sistema no item formulários. Tá certo, então, muito obrigada a todos. Excelente apresentação. Muito obrigada.